Olá pessoal, professor Victor, vamos começar mais uma aula sobre coordenadas geográficas. E a nossa aula de hoje é como se fosse uma continuação da última aula, tá? Ainda é como nos orientar no espaço, só que agora nós vamos ver uma outra forma. Só que é necessário ter entendido sobre as coisas que aprendemos na aula passada, beleza? Bom, hoje nós vamos aprender sobre as coordenadas geográficas, que nada mais são do que linhas imaginárias que cortam o planeta Terra no sentido horizontal e vertical, servindo para a localização de qualquer ponto na superfície terrestre. Devido a Terra ser uma esfera, a distância das coordenadas geográficas são medidas em graus, minutos e segundos, certo? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, seria 41 graus, 24 minutos, 12 segundos, norte. Esse N corresponde à direção, ao ponto cardial norte. Nós já aprendemos na aula passada, lembra? Os pontos norte, sul, leste e oeste. E aqui, na segunda coordenada, 2 graus, 10 minutos, 26 segundos a leste. Lembrando que o L representa a leste. Então, isso quer dizer que 1 grau equivale a 60 minutos, 1 minuto equivale a 60 segundos. Como é a questão da hora, né? Acho que não é novidade para ninguém, tá bom? Então, essas linhas que nós criamos, o ser humano criou, é justamente para conseguir localizar qualquer ponto da superfície terrestre. Então, aí nós utilizamos esses números para saber qual é o ponto, beleza? Bom, o que são essas linhas imaginárias, né? A linha que corta a Terra no sentido vertical é chamado de paralelos, tá? E a linha principal, que é a linha do Equador, ela divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul, beleza? Como vocês podem ver aí no mapa, tá? Por outro lado, os meridianos cortam a Terra no sentido horizontal. E aí eles também dividem a Terra no sentido leste-oeste. Ou seja, é só uma extensão dos pontos cardeais, né? Mesma coisa. E aí o meridiano de 0 graus, que ou seja, é onde divide os dois lados, é chamado de meridiano de Greenwich, beleza? Bom, então, a linha do Equador é o nosso principal paralelo e o meridiano de Greenwich, principal meridiano. Os paralelos vão de 0 a 90 graus em direção aos polos, tanto ao polo norte quanto ao polo sul. Essa distância é de 90 graus, tá? E aí, a distância a partir da linha do Equador em direção ao polo norte, esse de 0 a 90 graus, nós vamos chamar de latitude, tá? Então, quando eu for me referir a alguma distância a partir da linha do Equador, eu digo, a minha latitude é 23 graus e 27 minutos a norte, tá? Por outro lado, os meridianos, eles acompanham a volta da Terra, tá? E aí eles vão não de 0 a 90, mas de 0 a 180 graus. A distância a partir do meridiano de Greenwich é chamada de longitude. Se vocês lembrarem, no outro slide existiam duas coordenadas geográficas. Uma que no final tinha a direção norte e a segunda que no final tinha a direção leste. O que isso quer dizer? A latitude, ela vai dizer se a minha localização que eu estou procurando é no sentido norte ou sul, tá? Isso é a minha latitude, norte ou sul. E a minha longitude
ela vai me dizer do sentido leste ou oeste. E aí, quando eu misturo os dois, eu consigo achar exatamente aonde que eu estou localizado. Tá? Bom, então vamos aprender na prática como que nós nos localizamos a partir da coordenada geográfica. Aqui nós temos um mapa mundi, ou seja, do mundo todo. Então aí nós temos a linha do Equador, certo? Que divide os hemisférios sul e norte. E ela vai de 0 a 90 graus, tanto para norte quanto para sul. Se vocês observarem, tanto os meridianos quanto os paralelos, eles vão de 15 em 15 graus. Então, por exemplo, do 0 ao 15, aí tem um paralelo. Do 15 ao 30 tem outro. E assim por diante. Aqui o nosso meridiano de Greenwich, que vai separar o planeta em hemisfério leste e oeste. Só que ele vai, como a gente já disse, de 0 a 180 graus, tanto para leste quanto para oeste. E aí, ele também, assim como os paralelos, vai de 15 em 15 graus. Ó. Então, de 0 a 15 eu tenho um meridiano, aí de 15 a 30 eu tenho outro, e assim por diante. Bom, aqui nós temos a rosa dos ventos. Então aí, quem quiser já corrigir a atividade de semana passada, os pontos colaterais, que são noroeste, nordeste, sudeste e sudoeste. Bom, mas hoje nós vamos descobrir qual é a latitude e a longitude, ou seja, as coordenadas geográficas desse ponto vermelho, que está em alguma cidade do Brasil. Então, vamos primeiro descobrir qual é a sua latitude, ou seja, em que paralelo está localizado. Se nós observarmos aqui a partir da linha do Equador, o ponto está bem em cima da linha de 15 graus. 15 graus ao sul, certo? Se nós observarmos a partir do meridiano de Greenwich, ou seja, a sua longitude, está no meridiano de 60 graus. Está no meridiano de 60 graus oeste, nesse caso. Então, o nosso ponto, a coordenada geográfica dessa cidade aí do Brasil é 15 graus sul, 60 graus oeste. Então, assim eu consigo localizar a minha cidade, ou se fosse qualquer outro ponto. Os GPS e outros aí, sistemas, ferramentas de localização utilizam as coordenadas geográficas para localizar qualquer ponto na superfície terrestre. Os GPS recebem sinais dos satélites que estão posicionados na atmosfera, caso no espaço, tá? E esses sinais é justamente a posição da latitude e da longitude. E a partir daí, ele consegue criar a sua localização e traçar o caminho, o trajeto que a pessoa quer percorrer, utilizando justamente as coordenadas geográficas, para ver como ela está presente no dia a dia. Então, quando alguém vai viajar, utiliza as coordenadas geográficas, né, através do GPS. Quando algum entregador, motoboy, está fazendo alguma entrega a partir aí dos mapas, dos Google Mapas online, eles também estão utilizando as coordenadas geográficas. Ou seja, ele está presente aí no nosso dia a dia, tá? Até mesmo a cidade de Rio Claro tem um formato parecido com as coordenadas geográficas, né? Que são as ruas e avenidas. Assim fica bem fácil da gente entender. Então imagina aí que as ruas são os paralelos e as avenidas são os meridianos. Elas estão sempre se cruzando. É a mesma coisa, tá bom? Bom, pessoal, a nossa aula então foi sobre isso. Espero que vocês tenham entendido. É um pouquinho difícil mesmo, tá? Mas aí é só lembrar, os paralelos dividem o mundo no hemisfério
norte e sul. Os meridianos vão dividir leste e oeste, e aí quando nós juntamos os dois, nós temos as coordenadas geográficas, que aí eu consigo localizar qualquer ponto na superfície terrestre. Tá bom? Por isso que é importante. Beleza? Muito obrigado, galera. Boa semana.